Saudações, queridos e queridas! É um prazer inestimável estar aqui com pessoas tão bonitas me assistindo. Mais uma vez na tela do seu computador, essa belezura aqui, certo? Aula de hoje, pessoal, História do Brasil, República Oligárquica, Primeira República, e nós vamos falar do sistema político que formou essa Primeira República. Então, essa seria mais ou menos a nossa segunda aulinha de República Oligárquica. Se você não assistiu ainda a República da Espada, vai no canal e assiste. Essa aula é muito importante, tá bom? Vamos lá então. Nós precisamos entender então como que essa sociedade e como que a estrutura política institucional funciona. Então, quais são os elementos centrais, fundamentais da economia brasileira primeiro, para a gente não perder de vista isso, já que a economia é fundamental, só que não é aula de economia agora, tá? Nós precisamos lembrar então que a agricultura em larga escala e para a exportação é o motor central da economia brasileira. E essa agricultura é realizada em latifúndio. Nós não podemos esquecer isso, tá? Claudio, qual que é o principal produto, né, que a gente tem nesse momento? O principal produto está centrado no centro-sul brasileiro, que é o café. É nesse período que nós temos o auge do café e o poderio gigantesco dos produtores de café que vão tentar transformar o seu poder econômico em poder político. Beleza? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que lembrar da economia. O segundo ponto da economia é nessa época também que nós vamos ter uma classe operária crescente no Brasil, porque nós vamos ter um segundo surto industrial. O primeiro surto foi com o Barão de Mauá, lembra? Na tarifa Alves Branco, até 1870. Agora nós vamos ter um segundo surto, fruto de uma política de substituição de importação, que eu vou falar sobre isso na aulinha de economia, tá? Que aconteceu principalmente durante a Primeira Guerra Mundial aqui no Brasil, né? Então, essa crescente indústria brasileira, que a partir de um surto se desenvolve, tá? Ela está objetivando, obviamente, ali a produção para suprir as necessidades básicas do mercado interno. Consequentemente, se a indústria aumenta, nós temos também um aumento significativo da classe operária. Então é a primeira vez que os operários aí começam a se articular em sindicatos, em organizações classistas, que a gente vai falar mais pra frente, tá? Então, esses operários, obviamente que ele é minoritário, nós temos uma grande parte da população que vive na esfera rural, tá? Então eles vivem na esfera rural, então a maior parte da população brasileira mora, né, na zona rural, não mora na zona urbana. Então o que nós temos aí? Um domínio da elite agrária. Tanto na presidência da República, né, nós vamos ver aí uma alternância gigantesca de cafeicultores ou representantes dos cafeicultores lá, tanto nos governos, aí sobretudo do centro-sul, de cafeicultores, mas no nordeste, né, vão ser fazendeiros, fazendeiros do açúcar, fazendeiros do fumo, fazendeiros do algodão, os mais variados fazendeiros aí, e na esfera municipal também, né, os vereadores e aqueles então que vão governar os municípios, eles também vão ser de origem rural, mas sempre sendo donos das fazendas e que têm fazendas para a exportação, tá? Então a gente chama esse período de República Oligárquica. Por quê? República é a concepção do Estado que vai ser voltada para a população. Então o Estado não é privado, o Estado é público, né? E oligarquia, porque o poder político desse Estado vai estar concentrado na mão ou de uma mesma família, ou de uma mesma classe social, ou do mesmo partido. No caso brasileiro, está na mesma classe social e partido. Classe social dos ruralistas, latifundiários, cafeicultores. Partido, PRP, Partido Republicano Paulista, ou PRM, Partido Republicano Mineiro. Beleza?
Bom, quando a gente fala em república oligarca, nós precisamos lembrar de um pilar essencial da república oligarca, que é o coronelismo. É a base de apoio político da república oligarca. Sem o coronelismo, não existia essa formação do Estado. Você vai falar, tá, Cláudio, mas como isso acontece? Vamos entender, tá? A gente precisa lembrar, pessoal, que nós estamos falando de um Brasil desigual, um Brasil sem infraestrutura e um Brasil com muitos mandos da nossa elite. Uma elite que está acostumada a estar no poder, tá? Ou seja, se você não tem terra, se você faz parte daqueles que não são favorecidos economicamente, só te resta vender a sua mão de obra para os donos dessas terras. E para vender a mão de obra para os donos dessa terra, você precisava então aceitar as condições de trabalho desses donos de terra, mas também aceitar as condições políticas, econômicas, culturais desses donos. Porque ele era o único responsável ali, né, por a organização da vida em sociedade. Então, os indivíduos que não tinham poder econômico ficavam reféns desses que tinham essa terra em abundância. Então veja que interessante. Esses donos de terras, né, eles se organizavam nas cidades e vilas espalhadas pelo país. Eles eram autoridades locais. Eles eram vereadores, eram juízes de paz, né, eram prefeitos, né, então eles eram políticos importantes. Eles eram também aqueles que ofereciam emprego para a população. Porque não havia condições de você executar a sua mão de obra em outras atividades, senão, né, naquelas atividades que estavam com posse dos donos das fazendas. Então, esses chefes locais, né, conforme eles conseguiam arrebanhar um maior contingente de pessoas, conforme eles conseguiam influenciar o maior número de pessoas, maior era o prestígio dele na política. Então veja que interessante. Você vai falar, mas Cláudio, como? Só por conta da influência econômica? A influência econômica e um mecanismo criado na Constituição de 1891 que permitia isso, que era o voto aberto. Então o que acontecia? Com o voto aberto, aquele que oferecia as condições necessárias de sobrevivência, o emprego, né, para os seus funcionários, ele poderia fiscalizar em quem os seus funcionários votaram, né? Ou então, se essas pessoas, né, estão na zona de influência dele, mesmo que ele não ofereça emprego para essas pessoas, mas estão na zona de influência dele, né, ele também pode ter esse mecanismo para fiscalizar e saber se essas pessoas votaram nele ou no candidato dele, certo? Então essas pessoas, muitas vezes, por conta de estar vulneráveis socialmente, acabavam se submetendo a esses mandos políticos. Porque se eles não se submetessem, eles ficavam ainda mais à margem daquela sociedade. Além do mais, caso você não cumprisse as determinações desses senhores, que são chamados de coronéis a partir de agora, né, nós vamos ter aí uma força paramilitar, que são os jagunços, os capangas, vamos pensar assim, os capangas, que são esse braço militar que o coronel vai ter dentro da sua fazenda, que vai exercer a coerção violenta. É o cara armado que vai ficar do lado do coronel e vai executar alguém ou, né, coagir alguém através das armas. Então veja que interessante. Esse coronel, ele tem poder econômico, poder político, poder local, poder militar, né, poder de violência. Ele tem um poder, né, muito forte dentro dessa sociedade. E aí você deve estar perguntando assim, Cláudio, mas da onde que surgiu esse coronel? Esse coronel, pessoal, tem a sua raiz histórica fincada numa criação regencial. Veja, nós estamos falando da Primeira República, mas a raiz do coronelismo está no
no período regencial, há 70 anos atrás. Tá, Cláudio? Mas qual é essa raiz que eu não estou entendendo? É a Guarda Nacional. Lembra que os regentes criaram a Guarda Nacional, que era a permissão do armamento dos donos de terra para ter uma força paramilitar que competisse com o exército dentro do nosso território, porque o exército estava cheio de português? Então, a Guarda Nacional criou as bases para que o coronelismo pudesse ser uma vertente da Primeira República Brasileira. Beleza? Bom, a partir de todas essas forças coercitivas, nós vamos ter aí o que a gente chama de voto de cabresto. O que isso significa? Cabresto é um instrumento para o cavalo que dá direção a ele. Então, o voto de cabresto nada mais era do que o voto obrigado pelo coronel naqueles candidatos que o coronel indicar. Então, o coronel, arrebanha todo mundo, que ele tem influência, e leva no dia da votação. E organiza esses votantes para votar no seu candidato. É claro que, muitas vezes, o coronel também oferecia produtos em troca desses votos. Churrasco, dentaduras, roupas, agasalhos. Então, às vezes, esses votos, esses atos de benevolência, ficava no imaginário social como construindo o coronel como um personagem bom, uma pessoa boa, que estava ali para oferecer boas coisas para a população. Bem uma figura paternal, certo? Além desse voto de cabresto, nós temos um outro conceito que é o curral eleitoral. O que isso significa? O curral eleitoral nada mais era do que o número de votantes que um coronel conseguia regimentar, organizar. Então, se o curral do coronel fosse muito grande, ele tinha uma influência muito grande no governo e uma influência muito grande na esfera federal. Se o curral dele fosse menor, ele poderia ter uma influência, por exemplo, em um deputado no legislativo. Então, olha o nome que interessante, curral, que é uma parte de uma fazenda, onde está cercando os gados especificamente. Então nós já falamos de cabresto, já falamos de curral, certo? Então, esse coronel, ele é o cara que consegue ser, na verdade, ao mesmo tempo, a resolução dos problemas imediatos da população local, porque ele tem esses atos de benevolência, mas, ao mesmo tempo, ele é o problema estrutural dessa sociedade que faz com que ela seja totalmente vulnerável. Por quê? Porque ele dirigindo o Estado, ele faz com que o Estado não apareça ali, na sua cidade, vamos pensar assim. Não apareça oferecendo saúde, educação, empregos, desenvolvendo a economia para que ela seja multifacetada, que ofereçam mais oportunidades. Então, é interessante isso, que o coronel, ele tem essa contradição implícita dentro dele, que para as pessoas de forma imediata, que estão muito vulneráveis, ele passa a ser um indivíduo a ser desejado. Inclusive, muitas pessoas ofereciam seus filhos para esses coronéis apadrinharem, ou seja, para eles serem os responsáveis dos seus filhos. Mas, ao mesmo tempo, são eles os causadores de todos esses problemas, porque eles fazem do Estado um instrumento de patrimônio, certo? Ou seja, como se fossem deles. Então eles acabavam dirigindo o Estado para viabilizar os seus negócios, o latifúndio, o desenvolvimento rural brasileiro. Então nós já falamos de paternalismo, o mandonismo, que é esse autoritarismo, de conseguir o comportamento desejado da população. Então você fala uma ação, pede uma ação, e essa ação ela tem uma restituição comportamental. Então a gente chama de mandonismo, com os capangas, com a influência, etc. A igreja muitas vezes legitimando. E o clientelismo, que seria essa relação que as pessoas têm com o coronel, que acabam precisando dele, nas relações do dia a dia, nas relações sociais. Beleza? Então, o que acontece? Muitas vezes o coronel consegue a construção de uma ponte, de uma estrada,
de uma escolinha na região, e quando ele vai inaugurar essa escola, as pessoas não reconhecem que essa escola deveria ser um dever do Estado, né, para com elas. Não, as pessoas reconhecem que foi o coronel que construiu. Então, essa relação clientelista de fazer política como troca de favor, né, vota nos meus candidatos, que melhora a condição, né, é uma situação que acontece desde o período colonial e que está presente até os dias de hoje na política brasileira. Beleza com relação a isso? É interessante a gente notar, só um parênteses aí, que a educação nessa época, né, passa a ser pública. Mas não tinha nenhuma lei, nenhuma regra que forçava o Estado construir escolas públicas no Brasil como um todo. Então, muitas das vezes, o coronel construía sua escola particular. Ou seja, pegava a sua filha, ensinava ela as letras numa grande capital, a sua filha voltava sendo a professorinha da região. E essa professora tinha como objetivo central ensinar uma coisa para essas pessoas que moravam próximo da zona de influência do coronel. Qual é? Né? Ensinar a escrever o seu nome. Porque sabendo escrever o seu nome, essa pessoa poderia votar. E aí, votando, o coronel teria um maior curral eleitoral. Beleza? Bom, os mecanismos políticos, então, que a gente tem é a sustentação dessas grandes oligarquias sendo organizadas organicamente pelos coronéis, né? E aí, os coronéis mais fortes, os que tinham mais poder, eram aqueles que estavam na crista da onda econômica, que era o café. E onde nós temos o desenvolvimento do café de uma forma exponencial? São Paulo e Minas Gerais. Então, nós vamos ter aí uma política que a gente chama de política do café com leite. Café, obviamente, né, representando aí a maior potência, sendo de São Paulo. E o leite, apesar de Minas ser uma zona produtora de leite, era porque Minas, além de produzir café, era onde se tinha o maior colégio eleitoral. Ou seja, onde era que tinha o maior número de votantes. Então a elite cafeicultora mineira é importante nesse processo também. Então nós vamos assistir, depois da República da Espada, uma alternância de poder, não necessariamente proporcional, entre paulistas e mineiros. Então, ora, 2 paulistas governam e depois um mineiro, ora um paulista governa e depois um mineiro, com raras exceções, certo? E é por conta dessa política que a gente chama de política do café com leite. Aí você deve estar falando assim, mas Cláudio, como que essa política do café com leite foi estabelecida? Que mecanismo foi criado? Bom, aí entra em cena o nosso 4º presidente da República, né, da história da República Brasileira, que é o Campos Salles. Ele veio depois do Prudente de Moraes, tá? Que foi o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, e depois o Campos Salles. Bom, o que o Salles fez? Ele foi assim o responsável, pessoal, por organizar economicamente o Brasil para elite, tá? Trazer certa estabilidade econômica para a elite e que possibilitou então a estabilidade política, tá? Vamos pensar no campo da política. Depois eu falo do Campos Salles no quesito econômico. Então guarda essa informação. No campo da política, o Campos Salles fez a política dos governadores, que daí também a gente pode chamar de República dos Governadores. O que isso significa, né? Que o governo federal assumiria um compromisso, ou seja, o presidente da República assumiria um compromisso com todos os governadores que estavam eleitos. Esses governadores, né, com esse compromisso do presidente, teriam estabilidade para governar. Ou seja, o presidente não ia ficar interferindo, provocando brigas lá dentro do seu estado. Ou então eles conseguiriam também ter agora seus próprios investimentos. Inclusive, com a federalização, o Campos Salles cria um mecanismo de que tributos podem ser arrecadados pelos governadores, né? Então, esses tributos arrecadados pelos próprios governadores, né, que seriam os tributos de exportação do café ou de outros produtos, dependendo da oligarquia, vai fazer com que esses governadores tenham autonomia para construir os seus mecanismos repressores e para organizar a estrutura política também. Então o presidente apoia os governadores e esses governadores, que faz parte de um grupo elitista da região, organizam os seus coronéis. Então é o presidente dando aval para os governadores e esses governadores organizando os seus coronéis. Então esses coronéis dão sustentação aos governadores, que já estavam no poder, né? E esses governadores
articulados com os coronéis, também dão sustentação ao presidente da República. Então esses coronéis acabam votando no governador e no presidente, que tem parcerias, certo? Então o que o Campos Salles fez? Organizou as elites que já estavam no poder como sendo as elites homogêneas. E aquela elite que tinha perdido a eleição ficou como sendo a periférica, né? Uma elite que não consegue chegar no poder, né? Não consegue de nenhum jeito. Se essa elite que ficou fora do poder tiver um poder significativo, é claro que o Campos Salles vai tentar trazer para o governo oferecendo cargos políticos. Beleza? Mas você vai falar, tá, Cláudio, mas vamos pensar que mesmo assim, né, a elite que ficou fora do poder conseguiu arregimentar uns coronéis e na hora da votação ela ganhou a eleição, né? Bom, aí o Campos Salles, junto com os governadores e os coronéis que já estavam no poder, cria um mecanismo eficiente para que isso não aconteça. Como naquela época não tinha justiça eleitoral para organizar a eleição, sabe quem vai organizar a eleição? O Poder Legislativo Federal, a Câmara dos Deputados. Os deputados que vão ser os juízes para avaliar se a eleição foi fraudulenta ou não. Então veja que interessante. Se aquela elite que não estava combinada ganhou a eleição, essa comissão da Câmara dos Deputados, que chama Comissão Verificadora de Poderes, não dava o diploma de eleito para a elite que ganhou a eleição. Mas como, Cláudio? Ficava criando subterfúgios, criando documentos que precisava apresentar, certo? Até ela não conseguia apresentar um documento específico e ele não assumia. E aí assumia o segundo colocado, que era a elite que estava combinada. Essa Comissão Verificadora de Poderes é uma comissão, então, que vai ser a responsável por degolar os opositores dessa elite que formou esse acordão com o Campos Salles. E esse acordão, pessoal, ele vai durar até 1930, com algumas exceções e com alguns abalos que eu vou contar mais pra frente pra vocês. Beleza? Então nós temos aí elites tradicionais que vão ficando no poder por muito tempo. Como é o caso, por exemplo, dessas duas elites nessas duas regiões, a família Caiado em Goiás e a família Malta no Alagoas, e em sociedades mais complexas como Minas Gerais e São Paulo, né, nós vamos ter aí elites que, nós temos várias elites, não vai ser só uma elite que vai comandar o governo, né, mas só especificamente várias elites. Então essas elites elas vão se articular em defesa de um plano paulista de economia, um plano mineiro de economia, certo? Mas nos demais países, o governo sempre vai ficar na mão das mesmas famílias, certinho? Por conta dessa comissão verificadora de poderes e por conta dessa articulação entre governadores e coronéis. E esses coronéis, então, apoiavam os governadores, que apoiavam também o presidente. Você vai falar assim, mas claro, o que os coronéis ganhavam em troco? Bom, os governadores com mais riqueza agora poderiam oferecer, por exemplo, a construção de estradas, a construção de pontes, a construção de escolas. E aí, na hora de inaugurar, o coronel dizia, foi o governador que trouxe pra gente também, né? E aí as pessoas começavam a olhar pro coronel com aquele sentimento paternalista, né? De que ele é ótimo, então se ele está apoiando o governador, eu vou votar no governador. E também o presidente, já incluía aí o presidente junto, tá? Porque o coronel ele é o responsável por arregimentar essas pessoas para a votação. Então essa política que a gente tem é a política do café com leite. O Campos Salles vai ser o responsável direto por resolver esses problemas regionais entre as elites, até porque vai ter uma elite fora do jogo aí, né? A disputa vai ficar entre paulistas e mineiros. Vai ser, assim, bem, num primeiro momento, estável, tá? Então até 1909, estabilidade total depois do Campos Salles, articulação das presidências, ora paulistas, ora mineiros. De 1910 a 1919, os primeiros abalos, nós vamos ver que nós vamos ter um presidente ali diferente, que é o Hermes da Fonseca, que não está dentro desse grupo, né, que conseguiu chegar ao poder, tá? E depois, na década de 20 a 1929, nós vamos ter o abalo total dessa política, que aí nós vamos estudar o porquê isso aconteceu, certo? Beleza, pessoal? E aí, então, aqui,
o Hermes da Fonseca e o Epitácio Pessoa são os dois únicos que não são paulistas nem mineiros que acabaram governando o Brasil. Certinho, gente? Então esses são os mecanismos importantes, básicos, conceitos básicos para a gente entender a República dos Governadores. E a gente se vê na nossa próxima aulinha de República Velha. Um abraço.